Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com esse vídeo super especial que é para dar a notícia para vocês que sim, estou grávida e finalmente chegou o dia de revelar isso para todos vocês. Eu tinha esperado esse primeiro trimestre da gestação passar, eu tô com 13 semanas hoje, porque a gente sempre fica com aquela neura de que alguma coisa pode acontecer. O aborto espontâneo ele é muito comum nesse primeiro trimestre e a gente sempre fica com aquele medinho assim de acabar falando para todo mundo e depois perder, enfim. Então eu resolvi esperar passar esse período do primeiro trimestre para poder revelar isso para todo mundo. Lógico que a minha família, a família do Paulo, meu marido já sabe, mas para o resto do pessoal eu decidi revelar isso agora e eu tô super feliz que chegou a hora, chegou o momento de conversar isso com vocês. Então nesse primeiro vídeo eu resolvi falar sobre como que eu consegui engravidar, porque eu acho que quando a pessoa tá tentando engravidar, ela procura informações. Eu procurava muitas informações na internet, no YouTube, e todos os vídeos que eu assisti eu achei muito útil, então eu espero que esse vídeo ajude alguém também, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou contar pra vocês como que eu consegui engravidar e no próximo vídeo eu vou fazer o diário de gravidez propriamente dito, que seria o diário do primeiro trimestre da gravidez, tá? Então vamos lá. A minha gestação eu tava planejando já desde o ano passado. Eu queria engravidar no começo desse ano, então em janeiro, fevereiro mais ou menos. E no ano passado, em agosto, setembro, eu fui em 2 médicos ginecologistas para falar dessa minha intenção e os dois falaram a mesma coisa, que se eu quisesse engravidar no começo do ano, eu tinha que parar de tomar o remédio no final do ano passado, lá para novembro, dezembro. E como os dois falaram a mesma coisa, eu fiz o que eles me pediram. Então, já comecei a tomar o ácido fólico desde setembro e chegou novembro, a minha cartela da pílula acabou e eu não tomei mais. Então ficou, né, aquela ansiedade para começar as tentativas. E eu inocentemente acreditei que seria rápido, porque, sei lá, né, eu acreditei que em 2, 3 meses no máximo eu conseguiria engravidar. Mas lógico que essas coisas a gente não consegue planejar, né? Foi passando os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e nada. E eu comecei a ficar preocupada porque eu falei, gente, será que eu tenho algum problema? Será que meu marido tem algum problema? Né? Ou será que só o meu corpo que está desintoxicando da pílula e ele está voltando a trabalhar sozinho normalmente? Enfim, começou a passar N coisas na minha cabeça. Então no mês de maio eu comecei a ler um livro que a minha amiga Isa indicou. Beijo pra você, Isa. E é um livro chamado Purity Repair Manual. Inclusive eu mencionei esse livro no meu último vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Que eu tava tratando as minhas acnes. Mas naquele vídeo a minha motivação real para aquilo tudo era porque eu estava tentando engravidar. É lógico que eu queria tratar as minhas acnes porque era uma coisa que estava me incomodando muito. Então é lógico que eu não mencionei isso no vídeo, mas esse era o motivo que eu estava fazendo tudo aquilo. Então eu vou falar meio que por cima nesse vídeo o que eu fiz. Mas se você quiser saber mais detalhes do porquê sim, porquê não, de certas coisas, assiste esse vídeo que eu acho que vai ser interessante também, tá? Então nesse livro da Lara Briden, ela fala sobre como que você regula o seu ciclo menstrual, como que o seu corpo funciona, como que são os hormônios, o balanceamento hormonal no seu organismo. Então é um livro super bem explicado que eu acho que qualquer pessoa, qualquer mulher deveria ler, porque é muito interessante. Mas, lendo esse livro, eu comecei a seguir certas coisas que ela falava, que basicamente era o quê? A mudança alimentar, né? Se você tem um hábito alimentar muito ruim, isso com certeza vai prejudicar o seu corpo. Então, eu sempre tive uma alimentação muito boa. Eu não sou de comer muita porcaria, mas tinha certas coisas que o livro mencionava que eu comia, né? Que o livro falava que não era para comer tanto ou para evitar mesmo, e eu comia. Então,
uma das coisas assim eram os laticínios, os derivados do leite, o queijo, o iogurte, requeijão, qualquer coisa que seja derivado do leite, eu sempre comia um pouquinho todos os dias. Então isso eu cortei, e também eu cortei doces em geral, todo tipo de açúcar. Eu fui um pouco radical nesse mês aí, entre o mês de maio e o mês de junho, nesse 1 mês e meio, né, mais ou menos, que eu fiquei testando tudo isso que o livro mencionava, e eu vi uma mudança muito drástica assim na minha pele e no meu corpo também, né? Então isso é uma coisa que me animou muito, porque eu comecei a ver o resultado real do que o livro estava me falando. Eu comecei a acreditar que realmente aquilo não estava me fazendo bem, né? E fora o laticínio e o açúcar, eu cortei também o glúten. Lógico que o glúten não foi assim 100%, porque sempre tem alguma coisa ou outra que contém glúten, a gente não consegue fugir muito disso. Mas eu evitei ao máximo ficar comendo aquele pãozinho da manhã, né? Eu trocava por uma tapioca, alguma coisa assim. E tomando as vitaminas também, como eu mencionei no vídeo. E fora isso, eu comecei a medir minha temperatura basal. Se você não sabe o que é temperatura basal, eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo, de um canal chamado Trocando Fraldas, em que a Patrícia Amorim explica direitinho o que é, para que serve a temperatura basal. Senão esse vídeo vai ficar enorme e aí vocês não vão assistir até o final, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Então se você não sabe o que é, vai lá dar uma olhadinha, tá? No mês de junho eu comecei a medir minha temperatura basal, mais precisamente no dia 14 de junho eu comecei a medir, porque você tem que começar a medir logo no primeiro dia do seu ciclo, tá? Então meu último ciclo, a minha última menstruação foi no dia 14 de junho, e eu comecei dali a medir a minha temperatura. Eu acompanhava o meu ciclo por um aplicativo que muita gente usa, que é o Clue App, e aquele aplicativo já não estava mais me atendendo para o que eu precisava. Por quê? Porque a temperatura basal a gente precisa anotar todos os dias e fazer um gráfico para poder acompanhar. Só que nesse aplicativo não tem essa possibilidade, então eu troquei de aplicativo e comecei a usar um aplicativo chamado Ovia Fertility. E ele é super completo para quem está tentando engravidar. Ele é ótimo porque ele é bem focado para essas pessoas, as tentantes, né? E é muito legal porque você consegue inserir a sua temperatura basal e ele já vai traçando o gráfico para você. Então você não tem esse trabalho de ficar fazendo na mão ou no papel, enfim. É muito mais prático, né? Mas eu fui colocando a minha temperatura e uma coisa que eu não mencionei é que nos meus ciclos anteriores, né, até eu chegar nesse mês de junho, desde o início do ano, eu estava acompanhando o meu ciclo e eu percebi que o meu ciclo não estava tão reguladinho assim. Então, no primeiro mês desceu com 28 dias, depois no outro mês desceu com 30 dias, depois com 32 dias, e assim foi se alongando a cada mês que se passava. E ele estabilizou em 35 dias. Então, nesse mês de junho, eu já sabia que o meu ciclo seria de 35 dias. Pelos atrasos que eu tive nos outros meses, eu acabava fazendo todo mês um teste de gravidez, porque todo mês eu achava que eu estava grávida. Então, né, eu gastei um dinheirinho com um teste de gravidez, mas é óbvio, todos davam negativos, né? E pelo aplicativo, eu sabia que a minha janela de fertilidade seria entre o dia 1º e o dia 5 de julho, tá? Então, essa seria a data perfeita aí para poder engravidar. E quando chegou no dia 3 de julho, pela minha temperatura basal, eu descobri que eu ovulei. É muito incrível a temperatura basal, porque você consegue saber exatamente o que está acontecendo no seu corpo, assim. Você se conhece muito mais. E pela temperatura você sabe que quando você ovula, a sua temperatura corporal aumenta. A minha suposta menstruação deveria vir no dia 19 de julho, contando que teria 35 dias de ciclo. Só que no dia 17 de julho eu já estava extremamente ansiosa. A minha temperatura continuava elevada, então eu estava me remoendo de ansiedade, eu não estava aguentando, e eu
precisava fazer um teste de gravidez. Que se desse negativo eu ia ficar um pouco mais tranquila, né? Que eu ia esperar dar o primeiro dia de atraso para poder fazer outro teste, se necessário. Mas também a minha ansiedade aumentou porque a minha sogra, minha cunhada, a família do meu marido, do Paulo, estava vindo para São Paulo. E eu falei, nossa, deixa eu fazer um teste, porque se eu ficar ansiosa eu não vou conseguir aproveitar a presença delas aqui e tudo mais. Então, o Paulo foi buscar elas lá na rodoviária, isso era um domingo, no dia 17. E eu aproveitei essa saída dele para poder também comprar o teste de gravidez. Aí eu fui na farmácia, comprei 2 testes de gravidez, da marca Confirme. Fui fazer o teste aqui em casa sozinha. Quando eu fiz o teste, de início ele subiu só uma linha e aí eu já desencanei, porque eu já conheço esse teste, porque todos os meses anteriores eu tinha feito com essa marca, então eu já conhecia. E deu negativo e eu desencanei. Falei, então não estou grávida ainda, né? Não estou grávida. E deixei o teste na bancada do banheiro, porque eu sempre espero os 5 minutos que o teste pede, né? Eu não vou jogar fora assim logo de cara. Então eu sempre deixo lá o tempo. Se tiver negativo mesmo, aí eu jogo fora. Eu fui fazer algumas coisas na casa, acabar de arrumar para receber as visitas. E quando eu voltei pro banheiro, olhei o teste, aí eu comecei a ver uma pequena linha assim, mas uma linha muito, muito fina, assim, muito clara, quase imperceptível. Eu vou pôr a foto, mas eu acho que, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu comecei a suar frio. Eu tava assim, eu não sabia se eu tava enxergando mesmo de verdade aquela linha ou se era, né, sei lá, coisa da minha cabeça. Mas eu comecei a rir, comecei a chorar, comecei a ficar desesperada e eu não sabia o que eu tava enxergando. Daí eu falei, eu vou esperar o Paulo chegar pra perguntar pra ele se ele tá enxergando a linha, porque se ele estiver, quer dizer que é positivo mesmo. E quando ele chegou com a família toda, aquela coisa, né, aquela loucura, eu chamei ele de canto e mostrei o teste pra ele. Só que, pra minha tristeza, ele não enxergou essa linha, não enxergou a segunda linha. E aí eu fiquei decepcionada, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, eu queria tanto que tivesse positivo aqui e não tá, né, e talvez não esteja. Mas como eu comprei o segundo teste, deixa eu esperar então até amanhã de manhã. Eu vou acordar e fazer com a primeira urina do dia. E foi o que eu fiz. 5 horas da manhã eu já tava no banheiro e eu coloquei lá a fitinha na urina, assim, pra ver. E dessa vez, quase que imediatamente, a segunda linha apareceu. Só que bem fraquinha mesmo, assim. Só que dessa vez eu consegui enxergar de verdade. Eu falei, não é coisa da minha cabeça, ela tá ali, ela existe, né? E eu agradeci, eu chorei, eu fiquei feliz, assim, eu não tinha explicação pro que eu tava sentindo. E aí eu fui pro quarto e mostrei pro Paulo. E o Paulo mesmo assim, ele falou, nossa, mas tá tão fraquinha essa linha. Eu falei, não, mas é positivo, é certeza, agora é certeza. E ele todo cético, assim, eu acho que ele não queria se decepcionar, sabe? Ele não queria acreditar que tava ali e depois não ser, sabe? Então ele falou, então vamos fazer o beta, né? Vamos fazer o beta HCG. Daí nesse mesmo dia, na segunda-feira de manhã, eu já escapei lá pro laboratório e fui fazer o teste. E o teste deu assim muito baixinho, muito pouco, porque eu, querendo ou não, eu fiz o teste antes do atraso menstrual, né? A louca que fez o teste antes do atraso. Então não façam isso, porque a chance de dar negativo é muito grande. A chance de você ficar frustrado é muito grande, então não façam isso, tá? Só que como, né, eu já sabia que ia dar positivo, eu fui fazer o teste e, enfim, deu aí o que vocês estão vendo na foto. E foi só felicidade. Aí a gente já contou pra minha mãe, pra minha sogra nesse mesmo dia, contamos pra família inteira, ligamos pra família inteira pra passar a novidade. E daí pra frente foi só alegria, né? Não tem como descrever essa felicidade. Então foi isso, gente. Foi assim que eu descobri a minha gravidez, foi assim que eu cheguei no meu positivo. É lógico que eu não posso afirmar com 100% de certeza que o que eu fiz nesses meses anteriores
foi o que determinou se eu ia engravidar ou não. Eu poderia ter engravidado mesmo sem ter feito absolutamente nada. Mas se você tem essa possibilidade de, né, melhorar a sua vida, melhorar a sua dieta, melhorar tudo que você pode fazer para ajudar o seu corpo a trabalhar melhor, por que não? E eu acho que pra mim resolveu alguma coisa assim. Provavelmente deve ter ajudado, meu corpo deve ter trabalhado de forma mais eficaz nesses quase 2 meses que eu fiquei de dieta, digamos assim, tá? Então, se vocês se interessarem aí por essa dieta aí, me conta aqui nos comentários, se vocês fizerem em casa, enfim. Eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei alguém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu já vou gravar, logo depois desse aqui, eu já vou gravar o diário de gravidez. Então eu vou falar dos sintomas que eu tive antes do atraso, depois da descoberta da gravidez. Então fiquem ligadas, inscrevam-se no canal, me sigam nas redes sociais que eu vou deixar ao final desse vídeo. E a gente se vê no próximo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!